Olá, meu nome é Eduardo e nesse vídeo eu e o Vitor iremos apresentar para vocês os principais modelos atômicos estudados, que são de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. O conceito de átomo já é muito antigo. Desde 400 anos a.C., os filósofos Leucipo e Demócrito já haviam pensado na teoria em que a natureza era composta por átomos, modelo de Dalton. Um resumo básico sobre o modelo de Dalton é que a estrutura do átomo era como de uma bola de bilhar, esférica, maciça, indivisível, indestrutível e a menor parte da matéria. Teoria atômica de Dalton. Iremos falar agora um pouco mais aprofundado sobre a teoria atômica de Dalton. Todo elemento é composto por partículas extremamente pequenas chamadas de átomos. Todos os átomos de um dado elemento são idênticos. Porém, os átomos de um elemento são diferentes dos átomos de todos os outros elementos. Um exemplo, o oxigênio e o hidrogênio. Os átomos de um elemento não podem ser convertidos em átomos de outro elemento por meio de reações químicas, e que os átomos não podem ser criados ou destruídos em reações químicas. Os compostos são formados quando átomos de mais de um elemento se combinam. Um dado composto sempre tem o mesmo número relativo e o mesmo tipo de átomos. Ele tirou suas conclusões a respeito dos átomos com base em observações químicas feitas em laboratório. Ao assumir a existência dos átomos, ele pôde explicar as leis das proporções constantes e a lei das proporções múltiplas. Lei da proporção múltipla. Em um dado composto, os números e os tipos relativos de átomos são constantes. Lei de conservação de massa. Massa total dos materiais presentes depois de uma reação química é igual à massa total dos materiais presentes antes da reação. No entanto, nem Dalton e nem aqueles que vieram depois do seu trabalho ser publicado tinham qualquer evidência concreta da existência dos átomos. Hoje, porém, podemos medir as propriedades de átomos específicos e até mesmo capturar a imagem deles. Modelo de Thomson. Fala galera, tudo bem? A gente vai falar um pouco sobre esse cara aqui, J.J. Thomson. O que a gente pode falar então sobre o começo dele é que ele foi um doceiro por acaso. E vocês me perguntam por que ele foi doceiro por acaso. Irei explicar um pouco mais pra frente, certo? Bom, o que a gente pode falar sobre ele, né? Ele foi um dos maiores físicos da sua época, dentre o século XIX e o século XX. Entre outras coisas, ele recebeu o Prêmio Nobel, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, e ainda disso ganhou o título de Cavaleiro da Rainha. Thomson ganhou sua popularidade trabalhando com a condutividade elétrica em gases rarefeitos. Esse era um experimento muito comum naquela época, certo? E era um aparato mais ou menos assim. Era um tubo de vidro, uma ampola. Dentro dela a gente colocava um gás rarefeito em baixa pressão, conectávamos dois eletrodos, certo? Dentro do tubo, um eletrodo negativo e o positivo, que era o anodo ou ânodo, depende, era ligado a uma fonte de energia elétrica. Bom, pode se explicar da seguinte forma. Thomson, quando ele fez o experimento, ele pensou o seguinte: eu estou como um polo, certo? Estou aplicando uma energia muito alta vindo desse local, uma DDP muito alta, que seja em torno de 10 a 4 volts, no caso seria
10.000 volts, uma energia muito alta. E quando ele aplica essa energia, o campo magnético que fica aqui entre o cátodo e o ânodo desvia. E ela sempre vai desviar pelo lado positivo. Então a gente percebe que naquele gás em baixa pressão, aquele campo, ele está sendo atraído pelo lado positivo. Então aquele campo ele tem uma carga negativa, certo? Vocês concordam comigo? Os opostos se atraem, ok? E quando ele percebe isso, ele entende que no átomo é totalmente diferente de Dalton, porque se fosse de Dalton, iria seguir essa linha tracejada. O Dalton ele não explica sobre o processo da natureza, já Thomson pensou de uma forma diferente. E quando ele analisa essa evidência, o que pode se perceber é que o átomo, além dele ser algo maciço, existe pontos dentro dele que demonstram cargas negativas. Logo vai entrar a ideia que eu falei para vocês de um doceiro por acaso. Aí vocês me perguntam, pô, mas ele achou essas cargas negativas, que são os elétrons. Então vocês pensam que quando ele achou essas cargas, não foi ele que calculou a carga, certo? E nem achou a massa do elétron. Foi Millikan, em 1909, que se expôs de um experimento da gotinha de óleo em um campo elétrico, que ele pôde calcular a massa e a carga do elétron, certo? Bom, mas hoje a gente não vai falar sobre Millikan e os seus experimentos, as suas evidências sobre a carga e a massa do elétron, e sim sobre um pouco mais de Thomson, sobre o seu prêmio Nobel e o porquê que ele é um grande doceiro, né? Acho que vocês vão gostar. Depois desses experimentos de Thomson, ele quebra a teoria de Dalton. É como se ele falasse: o átomo não merece o nome que ele possui, pois o átomo é divisível. Logo, átomo diz que ele não é divisível. O trabalho de Thomson foi conhecido e ele ganhou o prêmio Nobel em 1906 por suas investigações teóricas e experimentais na condução elétrica por gases. E nesse trabalho ele consegue identificar o elétron. Mas isso surge um problema. Já era aceito que a matéria era constituída por um átomo, certo? Como introduzir agora o elétron no modelo atômico? E assim gera aquele modelo que eu expliquei para vocês. O átomo é uma bola de bilhar, pega em referência ao Dalton, e logo ele percebe que ele vai ter em sua camada mais externa gotículas ou pontos de carga negativa, certo? E nesse momento a gente tem um ponto muito importante. Na história foi constituído essa ideia, esse modelo de Thomson como um pudim de passas, ou na verdade um pudim de ameixas, né? Pelo termo em inglês, certo? Que significa pudim de ameixas. No caso, é um doce típico dos ingleses, certo? E o modelo de Thomson, ele foi conhecido como pudim de ameixa. Vocês já viram algum pudim de ameixa ou um pudim de passas? Eu não. Sabe o que a gente pode pensar? Pode pensar em panetone, sabe? Aquelas frutinhas do panetone, ou aquelas gotículas de chocolate. O chocolate é melhor, né? Então, e o mais engraçado é que quando a gente pensa no modelo de Thomson, a gente pensa nesse pudim de passas. Então, Thomson torna-se o doceiro do mundo atômico. Logo, um doceiro por acaso. Em momento algum, Thomson passa a ideia, insinua que o seu modelo seja apelidado de pudim de passas ou de ameixas, depende. Um panetone, igual eu falei, né? Foi um equívoco histórico
mas logo foi encontrado e colocado no nosso mundo acadêmico e científico. Agora pensa, se ele iria ser gostado de ser chamado como Sir, porque ele era um cavaleiro, foi intitulado como cavaleiro pela rainha, Sir Doceiro Thomson. Será se ele tinha uma padaria ou algo assim do tipo? Eu acho que tinha, hein? Bom, para finalizar, era só uma brincadeira sobre Thomson. O modelo dele era mais baseado nesses raios catódicos. Que são raios catódicos? São os raios demonstrados lá naquele feixe da ampulha, e o que acontecia era que os elétrons são atraídos por aquele campo positivo do eletrodo, e o feixe de luz são uma excitação, que a gente vai descobrir posteriormente como funciona essa excitação do elétron, como que ele vai passar de um local para outro e vai liberar essa luz, certo? Para terminar, este é o modelo e os aspectos de Thomson. Modelo de Rutherford. Ernest Rutherford revelou 3 tipos de radiação: alfa, beta e gama, e ganhou um Nobel em 1908 pelas suas pesquisas sobre a radioatividade. Lembrando que não foi ele que descobriu a radioatividade. Ele mostrou que os raios alfa e beta consistem em partículas que se movem rapidamente. As partículas alfa têm uma carga positiva e são atraídas por placas negativas. As partículas beta são carregadas positivamente. Já a radiação gama possui uma alta energia semelhante aos raios X, porém não é composta por partículas e não tem carga. Em 1910, Rutherford decide estudar mais a fundo o modelo atômico de Thomson. Então, ele acaba realizando um experimento na qual houve uma grande descoberta. Rutherford fez uma câmara metálica fechada e nela colocou um pequeno recipiente de chumbo com fragmentos de polônio. Na frente desse recipiente, que tinha uma abertura, ele posicionou uma lâmina de ouro bastante fina coberta por uma película de sulfeto de zinco. Tudo isso estava conectado a um microscópio que era capaz de girar 360 graus em torno da lâmina de ouro. O objetivo era analisar a incidência das partículas que penetravam através da folha e desintegravam-se espontaneamente de elementos radioativos naturais. Era possível ver cada incidência de partículas sobre a película de sulfeto de zinco através de um ponto destacado no microscópio. Rutherford anotou a incidência de partículas nos mais diversos ângulos, de forma que pudesse analisar cuidadosamente o seu comportamento. A partir da sua análise, Rutherford verificou que o comportamento das partículas era padronizado. A maior parte delas conseguia atravessar a folha, embora algumas com dificuldade. Outras ficavam bloqueadas, enquanto havia ainda algumas que nem sequer eram afetadas. Rutherford concluiu que havia muito espaço vazio e que o centro do átomo era muito menor considerando todo o seu diâmetro. Assim, ele descobriu a eletrosfera. Ou seja, o átomo era formado por um núcleo, onde havia carga positiva concentrada, e por uma eletrosfera, onde se concentrava a carga negativa. Esse modelo é conhecido como modelo planetário e substituiu aquele modelo que havia sido proposto por Thomson em 1903. Experimentos subsequentes levaram ao descobrimento de partículas positivas, que são os prótons, e nêutrons, que são os nêutrons, no núcleo. Os prótons foram descobertos em 1919 por Rutherford e os nêutrons foram descobertos em 1932 pelo cientista britânico James Chadwick. Modelo de Rutherford somado aos postulados de Bohr. Então, galera, no modelo de Bohr, ele vem com a ideia de propor alguns postulados para resolver aquele problema. Lembra do modelo de Rutherford? Daquele colapso, aquele possível colapso dos elétrons no núcleo, que não era observado. Então não tinha uma prova desse colapso, certo? Do elétron com o núcleo. Então Bohr propôs a seguinte solução. Bohr tem alguns postulados. O primeiro é as camadas.
ele divide o átomo em camadas, certo? Os átomos podem ter até 7 camadas, certo? Cada camada é representada por uma letra, para ficar mais visível o entendimento, certo? Então vai ser por K, L, M, N, O, P, Q, assim por diante, certo? Por isso que na tabela periódica temos 7 períodos, pois cada período indica cada camada, certo? Sacou? É isso aí, beleza. Então se a gente tem o número de camadas K, L, M, N, O, P, Q, então um átomo pode ter até 7 camadas. E aí a gente tem a quantização da energia. Como assim energia quantizada? Bom, a energia ela não pode assumir qualquer valor. Vou dar um exemplo de algo quantizado. Por exemplo, subir degrau. Subir degrau de uma escada é quantizado. Você não sobe meio degrau, certo? Ou 3,4 degraus você não consegue subir. Então, você não vai ficar ali 40% levitando, né? Impossível. Ou você sobe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Você sobe números inteiros. Então, para a energia de cada camada é a mesma coisa. Cada camada tem o seu valor de energia específico, certo? É muito interessante isso, prestem atenção. Então, para Bohr, cada camada, esse átomo dele, por esses dois princípios, as camadas, e cada camada tem a sua quantização de energia, que a energia já é quantizada, a gente percebe o seguinte, ó, vamos pegar a representação aqui. Então a gente percebe o seguinte, pelos postulados de Bohr. A gente tem um núcleo com prótons e nêutrons, que toda a massa do átomo vai ser concentrada no núcleo, certo? Os prótons e os nêutrons, que foram descobertos em 1932, certo? Na região mais externa desse núcleo, a gente tem os elétrons na eletrosfera, certo? Os elétrons que estão presentes em cada camada, e cada elétron em cada camada possui a sua energia, certo? Bom, aí a gente tem um princípio muito bacana, por exemplo, por causa da coloração dos fogos artifícios, a gente pode explicar o que mais? Por que a água é salgada? Quando cai na chama do fogão, fica aquele amarelado, laranja, certo? Aquele amarelo mais forte. Então, o nome desse princípio é um salto quântico. Por exemplo, a gente pega um elétron, aí a gente excita o elétron, a gente dá energia para ele, ele vai para uma camada mais externa. Quando ele retorna para o seu estado original, para sua camada de origem, o que acontece? Se ele ganhou energia para aquela camada mais externa, para retornar, ele vai ter que liberar essa energia. E de que forma que ele libera? De luz. Logo que às vezes você não vai enxergar pelo espectro, certo? E essa parte de espectro é outra parte dentro desse modelo bem mais complexa. Então, caso vocês queiram entender esses movimentos de onda, essa frequência, essa amplitude, o espectro, o comprimento que ela vai gerar para gerar tal cor, é algo bem mais complexo que vocês pensam, certo? Mas a gente pode tentar resumir um pouco e ficar mais claro para vocês. Ó, vamos lá. Bom, galera, quando a gente vai tentar resumir um pouco sobre esse assunto, é mais complexo para a gente contemplar sobre o espectro, ok? O que a gente pode dizer de uma forma mais engraçada? Esse comprimento de onda, ele é dado quando o elétron ele ganha energia e depois ele volta para seu estado fundamental, ok? Onde foi circulado para vocês o modelo atômico de Bohr, os postulados dele. Então Bohr ele propôs isso e mostrou um pouco mais sobre esse assunto, certo? O que a gente pode entender sobre isso? Que quando eu comentei sobre os fogos e artifícios, sobre a água salgada ali que tem sais, né? E em contato com o fogo, que é uma energia muito alta, gera esse fóton. A gente percebe que cada elemento ele pode ter uma cor distinta pelo seu comprimento de onda, ok?
E o comprimento de onda, o que a gente pode calcular ele? Da seguinte forma: a gente vai ter a relação ali de energia e o comprimento de onda, e a gente vai calcular ele como E é igual a constante de Planck vezes a velocidade da luz, que é o c, ok? Dividido por lambda, que é o comprimento de onda. Aquelas duas em cima são constantes, a gente vai ter a energia do elétron ou lambda, vai procurar um ou outro. Logo que o lambda a gente pode achar também pela frequência e a constante de Planck, certo? Pra gente calcular ali o comprimento, que é em nanômetros. Mas, como eu disse, é um assunto mais aprofundado, ok? Para finalizar todo o trabalho, Bohr propôs esse modelo tentando resolver algumas questões de Rutherford, principalmente pelaquela parte de colisões de elétrons, tá bom? Então, este é o modelo de Bohr, os postulados dele, ok? E é isso, galera. Se vocês gostaram, curtem, compartilhem com seus amigos e estamos aí. Qualquer coisa que vocês podem comentar, a gente está disposto a ajudar vocês. Logo que a gente tentou utilizar uma linguagem mais divertida na parte de Thomson, na parte ali de Dalton, eles foram físicos, químicos extraordinários da época, e a gente só tentou deixar de uma forma mais divertida, separando em episódios para vocês. Foram só 4 episódios e é isso, tá bom?